Amigos e amigas, tudo bem com vocês? Passando aqui para fazer a gravação desse vídeo, prometo que seria objetivo, mas eu entendo ele muito importante, porque diz respeito ao pedido de depoimento pessoal pela própria parte autora nas ações em decorrência, né, do processo civil, mais especificamente nas ações envolvendo aí os danos imateriais. Eu publiquei um artigo pela editora Síntese, na revista jurídica volume 509, cujo título é o seguinte: necessidade do depoimento pessoal do autor nas ações com pedidos de danos imateriais, 2 pontos. Interpretação conjunta dos artigos 385 e 370 do CPC e ofensa a direito da personalidade. Por que eu resolvi publicar esse artigo e fazer esse vídeo? Na minha experiência como advogado, eu tenho me deparado com algumas negativas quando a própria parte requer o seu depoimento. Geralmente, essas negativas vêm com base no artigo 385 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-la de ofício. Então, os magistrados e magistradas que eu, na minha vida prática, me deparei com esta negativa, com base na primeira parte do 385, eles entendem que o CPC impede o depoimento pessoal da própria parte quando ela própria, faz o seu requerimento. Contudo, nós analisamos as disposições gerais do CPC no relativo, à prova e diz o seguinte: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente, na convicção do juiz. O artigo 370, também do CPC, diz o seguinte: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, a parte pode, sim, requerer o seu próprio depoimento, certo? E ainda os poderes do juiz, lá no artigo 139 do CPC, caput diz o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, e aí vem o inciso 8º, determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Então, o que eu entendo aqui, claro que sempre respeitando os entendimentos em contrário, que quando nós estamos diante de um processo civil cujo fundamento, cuja causa de pedir do dano imaterial é justamente a violação ao direito da personalidade, muitos desses fatos ocorrem, em princípio, apenas na presença do próprio autor. Não é uma prova documental que, por si só, vai levar o convencimento do juiz. É evidente que o juiz ele tem a liberdade para pincelar os fatos a serem provados e justificar a pertinência ou não da prova. Mas o que eu entendo? Que evitar ou impedir ou não deferir o depoimento pessoal a requerimento da própria parte, simplesmente por força do 385 do CPC, é que uma linguagem e uma interpretação sistemática dos outros dispositivos do CPC, à luz do depoimento das partes, como eu li para vocês, é que realmente vai interferir no julgamento de um processo cuja causa de pedir é a violação a direitos da personalidade. E a proteção da dignidade da pessoa humana também ocorre por força da proteção do direito da personalidade. Muitas vezes nós nos deparamos com casos em que é in re ipsa, ou seja, aquele dano, o fato ele é tão grave que por si só a jurisprudência e a doutrina dispensam a prova da extensão. Outros, as circunstâncias são peculiares. Portanto, impedir o depoimento ou indeferir por base ou com fundamento apenas e tão somente no artigo 385 do CPC, é que me parece que não seria tecnicamente adequado. De novo, o caput, a redação, não veda o depoimento.
ela diz que cabe à parte. E aí, à luz dos outros códigos, dos outros artigos do CPC, é que eu vejo que aí se faz uma interação entre o depoimento pessoal, requerido pela própria parte autora, e a sua possibilidade de oitiva. Salvo se o juiz, evidentemente, entender que não se presta, que não se torna necessária a oitiva, mas aí avaliando a prova a ser produzida, e não eventual indeferimento dessa prova a ser produzida. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Convido aos amigos e as amigas para continuar aí me seguindo no YouTube, no Instagram, fazer os comentários, fazer a inscrição e seguirmos juntos no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.